O ovo. Ah, o ovo. Por tanto tempo ele foi visto como o grande vilão do café da manhã, né? Mas hoje a gente vai ver o retorno triunfal dele. A questão é, o ovo é mesmo um superalimento ou será que é um vilão disfarçado? Vamos descobrir. Essa é a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, ovo faz bem ou faz mal? É seguro comer todo dia? Bom, vamos mergulhar fundo nisso e entender o que a ciência mais recente tem a dizer. Olha só que forte essa frase. Um cardiologista ouviu isso do próprio pai, que também era cardiologista. Isso mostra bem como era o pensamento antigamente, né? Essa ideia de que ovo era um perigo para o coração assustou gerações inteiras. E não era só papo de família, não. Por décadas, essa foi a recomendação oficial dos médicos. Mas, felizmente, a ciência não para, ela evolui, e o que a gente achava que sabia sobre os ovos, bom, foi totalmente revisto. Para entender essa mudança toda, a gente precisa ir direto na raiz do problema, no principal suspeito dessa história, o colesterol. Por muito tempo, ele foi pintado como o grande inimigo da saúde. Mas agora, vamos separar o que é mito do que é fato de verdade. E aqui a gente vê a grande virada de jogo na ciência. Pensa só, antes de 2015, a regra era clara e todo mundo repetia: limite o colesterol da sua dieta. Mas aí, em 2015, veio uma análise gigante de 40 estudos diferentes que simplesmente não encontrou uma ligação forte entre o colesterol que a gente come e as doenças do coração. Foi um divisor de águas. A partir daí, o foco dos especialistas mudou. O verdadeiro vilão passou a ser outro, a gordura saturada. E aqui está o pulo do gato para entender tudo isso. Existe o colesterol que a gente come, ou da dieta, e o colesterol que está no nosso sangue. E eles não são a mesma coisa. O corpo da maioria das pessoas é super inteligente. Quando a gente come colesterol, o fígado simplesmente o produz menos para compensar. O que realmente bagunça o colesterol do nosso sangue são as gorduras saturadas e as trans. E esse gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Para a grande maioria de nós, cerca de 70% das pessoas, o fígado se ajusta e nada muda nos exames de sangue. Só uma pequena parcela, os chamados hiperrespondedores, é que podem ver uma leve alteração. Ok, então com esse mito do colesterol finalmente esclarecido, a gente pode abrir a porta para uma série de benefícios impressionantes do ovo. Agora vamos ver como o ovo deixou de ser o vilão para se tornar um verdadeiro herói da nutrição. Prepara aí para conhecer 8 vantagens comprovadas pela ciência. Começando com o benefício número 8, os ovos são ótimos para os olhos. A gema é cheia de luteína e zeaxantina, 2 antioxidantes poderosos que protegem contra doenças da idade, como degeneração macular e catarata. E não para por aí. Também tem vitamina A, que é fundamental para a visão. Em 7º lugar, um verdadeiro presente para o cérebro. Os ovos são uma das melhores fontes de colina, um nutriente que o nosso cérebro usa para construir as membranas das células. Sabe o que isso significa? Ajuda na memória, no humor e até no controle dos músculos. É essencial. Benefício número 6, um turbo na imunidade. Ovos são uma fonte incrível de selênio e vitamina B12. E tem um detalhe muito importante. A gema é um dos poucos alimentos que fornecem vitamina D naturalmente. Para ter uma ideia, 2 ovos já podem dar mais de 80% do que a gente precisa no dia. Incrível, né? Chegamos no número 5, um ponto que interessa a muita gente. Perda de peso. A proteína de alta qualidade do ovo dá uma sensação de saciedade que dura. Sabe o que isso faz? Ajuda a gente a comer menos besteira ao longo do dia. E ainda por cima, ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis. E o nosso 4º benefício, os ovos podem ajudar a diminuir os triglicerídeos. Triglicerídeos são um tipo de gordura no sangue, que em excesso são um fator de risco para doenças do coração. E os ovos, principalmente aqueles enriquecidos com ômega 3, dão uma bela ajuda para baixar esses níveis. Agora, olha bem para esse número na tela. 30%. O que será que um número tão expressivo quanto esse tem a ver com os ovos? Pois é, esse número representa o nosso 3º benefício. Um estudo enorme, feito na China, descobriu que as pessoas que comiam pelo menos um ovo por dia tinham um risco quase 30% menor de morrer por um AVC hemorrágico. É um dado realmente impressionante. Estamos quase no topo. Benefício número 2, a saúde dos ossos. E aqui, o ovo trabalha em equipe. A clara tem prolina, que é fundamental para o colágeno dos ossos. Já a gema vem com o trio vitamina D, fósforo e cálcio, tudo para deixar o esqueleto mais forte e denso. E o benefício número 1, a grande reviravolta na história do colesterol. Os ovos, na verdade, aumentam o HDL, o famoso colesterol bom.
Comer 2 ovos por dia pode subir os níveis de HDL em até 10%. E tem mais, ele parece transformar as partículas do colesterol ruim, o LDL, de pequenas e perigosas para partículas maiores e menos prejudiciais. É o ovo virando o jogo completamente. Bom, agora que já vimos que os ovos são verdadeiros aliados da saúde, a pergunta muda. Não é mais será que eu posso comer, mas sim como eu posso comer para aproveitar tudo isso. Como a gente extrai o máximo desse superalimento no nosso dia a dia. Exato. Como a gente faz para garantir que todos esses benefícios incríveis cheguem no nosso corpo? A resposta, olha só, está no jeito que a gente prepara os ovos. E o modo de preparo faz uma diferença enorme. Fritar o ovo na manteiga ou na gordura do bacon, por exemplo, adiciona um monte de gordura saturada, que é o que a gente quer evitar. Agora, se o ovo for cozido ou poché, a gente preserva muito mais os nutrientes sem adicionar gordura. Fritar no azeite de oliva também é uma ótima opção, super saudável. Então, para simplificar, anota aí as 4 regrinhas de ouro. Primeiro, prefira cozinhar em temperaturas mais baixas. Segundo, sempre que der, combine com vegetais, que ajuda a absorver mais vitaminas. Terceiro, se a ideia é fritar, use um óleo bom, como o azeite de oliva. E a quarta regra, muito importante, não cozinhe demais, para não perder as vitaminas e os antioxidantes. Simples assim. E para fechar essa ideia, tem uma analogia que é simplesmente brilhante. Se um pintinho inteiro pode se desenvolver a partir dele, ele deve ser denso em nutrientes. É a própria natureza mostrando pra gente o quão completo e poderoso é esse alimento. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se a ciência sobre um alimento tão básico e comum como o ovo mudou de uma forma tão radical, quantos outros mitos sobre alimentação a gente ainda acredita que são verdadeiros hoje, mas que podem ser completamente desmentidos amanhã? Fica aí a pergunta pra gente pensar.